Olá, ferrinhos, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Dama de Ferro. E aqui, né, hoje temos duas novidades, na verdade, além de ser eu que estou começando a apresentar hoje, porque a gente conseguiu, né, uma grande co-host agora que vai fazer parte da nossa equipe, né, a própria co-host em si. Então agora a gente vai justamente conseguir ter essa equipe, né, cada vez mais expandida no podcast. Enfim, né, queria me apresentar, né? Sou o Rafael Zlatinski e eu gostaria de falar, né, uma frase principalmente sobre o filme que vamos abordar hoje, né? Que é o Iron Lady, né? A Dama de Ferro, da Margaret Thatcher, que a frase dela é: a paciência é uma virtude, exceto quando se trata de separar os inconvenientes. E hoje eu estou, né, com o nosso grandíssimo, já bem conhecido, né, o Gustavo. Como que está, Gustavo? Olá, ferrinhos! Dessa vez não sou eu apresentando, mas logo de cara já estou muito feliz que nós temos uma nova convidada, não, né? Uma nova cara para o nosso podcast e é muito mais agradável do que a minha, sejamos sinceros, né? Mas de discordar. Discorde à vontade, o público falará a verdade. Não, Gu, você é o chama-peixe aqui do Dama de Ferro, cara. Não. Mas eu tô muito feliz que finalmente, né, eu não vou... E muito triste também, na verdade, porque eu faço essa apresentação há anos e finalmente esse será o dia que eu vou ser demitido. Mas acontece com todos, né? E já voltando à minha frase, porque nós vamos falar sobre o filme Iron Lady, né? Porque esse é o nosso quadro Cine Damas. E para representar nossa Iron Lady, vou falar uma frase dela, que é: estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas que você é, então você só não é. E acho que eu passo a bola aí para você, Rafa. E também hoje estamos, né, com a nossa nova co-host, né, a Lohane. Lohane, tudo bem? Tudo bem? Olá, ferrenhos. Olá, Rafa, Gustavo. Minha é uma honra estar aqui com vocês e começar com a Dama de Ferro, é nome também a todo o projeto. A frase dela, que eu acho que define toda a carreira política dela, é: a missão do político não é de agradar todo mundo. Meu nome é Lohane, já sabem. Sou advogada aqui em Joaçaba, Erval Oeste, Santa Catarina. Eu estudo os assuntos do movimento liberal desde 2015, 2014, 2015. Então, né, sobre esse filme, então, já puxando, né, sardinha pro peixe, pro filme, o que vocês acharam, né? Como que foi toda essa questão? Como que vocês viram esse filme? Deixar meu comentário mais pro final, né? Eu posso começar, né, para quebrar o gelo. E, cara, sinceramente, eu acho que essa vai ser a primeira vez em todos os quadros do Cine Damas, quadros não, né, em todos os episódios do quadro do Cine Damas, que eu realmente detestei esse filme. Desculpe aí ser tão claro, mas perdão para esse filme que publicou esse filme aqui no Brasil, mas é a pura verdade, né? Esse filme eu achei bem abaixo da média. Parece que foram vários retalhos que tentaram fazer com que pegaram vários recortes, tentaram unir, e na verdade o que foi mostrado nessa tela foi somente um fragmento junto que não tem rosto, não tem alma, não tem nada. Parece que são vários cortes sem sentido nenhum. E aí a gente vai falar mais do porquê que a gente acha que foram sem sentido esses cortes, né? Esses fragmentos que eles tiraram e tentaram mostrar uma figura que, na verdade, não reconhecemos como sendo a Thatcher, com exceção da atuação da Meryl Streep. Ok. Fair enough. Então, acho que é isso. O que é que você achou? Pra mim, o que define o filme é a apatia, assim. Você não consegue se conectar com a história, com a personagem. Eu achei que também teve uma bagunça cronológica. Como o Gus falou, eles não conseguiram trazer a Dama de Ferro, a Margaret, que a gente conhece nesse filme. Eu achei que foi uma história, jogada, assim, vários fatos
Desconexos até Então, certo né, ponto. sobre essa questão, eu vejo que, por exemplo, ele tenta mostrar uma certa linha, né, uma certa sucessão ali de histórias, né, começando primeiro com sua juventude, por aí vai. Só que, né, uma coisa que eu gosto muito, né, principalmente quando eu vou ver meus filmes, né, é uma questão chamada continuidade. Então, eu não gosto muito desse vai e vem, sabe? Então, tipo, tá aqui, volta pra lá, tá aqui, volta pra lá, daí, ou vai pro outro canto. Então, sabe, manter sei lá, um tempo naquela cena, né? Mais do que 5, 10 minutos, se possível, sabe? Ou se pelo menos, tipo, se for alguma coisa, é uma sucessão, né? Então, passou aqui, daí vai pro outro ponto, vai pro outro ponto. Não que fica nesse vai e vem como foi o filme, que ele já começa muito pegando ali a parte da velhice dela, mostrando que ela, como se ela tivesse, né, um tipo de demência, porque ela estava vendo, né, o marido dela, que já tinha falecido, pelo que deu para entender, né, na época, pelo que eu tinha visto, na verdade, o marido dela faleceu em 2003 e ela só morreu 10 anos depois dele, né, então ela teve um bom tempo onde que ficou convivendo com a ausência dele, né. Isso. Eles tentaram fazer um fluxo de consciência semelhante àquele outro filme que, se não me engano, foi o último filme que nós analisamos, O Jogo da Imitação, em pegar momentos diversos da vida dela e tentar, em um momento, mostrar, por exemplo, a infância não, mas a juventude, e outro momento mostrar a infância, e outro momento mostrar a fase madura, e outro momento mostrar a fase já da velhice. E não de forma sequencial, mas de forma a cada vez, a cada momento, trocar de data, de ordem cronológica. Mas diferente do jogo da imitação que nós analisamos, que fez um trabalho excepcional, o diretor, dessa vez a diretora parece que errou muito nesse aspecto. E acho que isso que prejudicou mais o filme, né? Uhum. E Eu sinto que eles tentaram também trazer uma imagem dela na velhice mais fragilizada, isolada, do que a gente de fato conhece sobre a história dela até o final da vida, assim. Então, eles tentaram trazer ela meio, como o Rafa falou, demente, com uma espécie de Alzheimer, e acho que até por isso a diretora ela tentou jogar os fatos históricos dela sem essa ordem cronológica. No mesmo tempo que mostrava ela ali no parlamento, daí mostrava ela lá em Oxford, tipo, não tinha uma ordem certa, sabe? E eu acho que isso deixou o filme confuso além e que, na cansativo, ao verdade, meu pelo ver. que eu senti, né, parecia um constante... Parecia até um certo ataque à própria pessoa, a Margaret Thatcher, né, que sempre mostrando como se fosse uma pessoa fragilizada, que daí não conseguia fazer as coisas como ela conseguia fazer, né. Então, os sucessos dela não mostraram de muita eficácia, né, e apareceu mais os momentos onde como se ela fosse uma pessoa mais frágil, né, uma pessoa que não conseguia ter a imponência que ela conseguia ter, né. Sim. Então, né, já começa pelo fato que, na verdade, mostra ela na fase ali com o seu marido imaginário, né? Como se ela tivesse alcançado um certo nível de esquizofrenia de criar o ser imaginário que seria o amigo dela, né? Que é o marido dela. Então, tá. Eu acho que nós podemos, desculpe interromper, Rafa, Uhum. mas dar uma geral sobre o filme em si, né? De como foi produzido, que foi a diretora, a roteirista. E, bem, esse filme que nós estamos analisando hoje foi, na verdade, é o Iron Lady, né? Ou A Dama de Ferro em português, que é um filme que foi lançado em 2011, baseado na vida da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, que foi uma política britânica, líder do Partido Conservador até 1990, se eu não me engano, e participou das principais guerras, batalhas, e é muito conhecido principalmente pela Guerra Fria, pelo seu contato com Gorbachev, mas também é muito conhecida nos seus conflitos dentro do parlamento por suas visões liberais e conservadoras, principalmente liberais na economia, economicamente liberais, e também nas guerras das Maldívias e na Argentina. Né, a Guerra de Falkland, né? Exato. E ela,
Pode falar. Até dar continuidade sobre essa questão, ela sucedeu lá pouco tempo antes da guerra de Falkland, né? Então ela já mal assumiu o cargo, né, de primeira-ministra, ela já teve que lidar com essa complicação, né? De que o Pois pessoal é. foi lá e ocupou e não tinha ninguém lá para resguardar as ilhas, né? A vida dela, na verdade, é uma grande batalha, né? Tem até uma parte do filme que ela fala: eu estou acostumado a batalhas, em toda a minha vida foi uma batalha. E é justamente isso que foi a vida dela, por mais que eu creio que nesse filme não consigo mostrar tanto sobre as batalhas. Vocês estão ouvindo isso aí? Não. Tá, caiu um raio bem perto aqui. As batalhas que ela vive, né? E só finalizando essa questão, o filme ele foi dirigido pela Phyllida Lloyd e também foi escrito pela Abby Morgan, a Abigail Morgan, em que elas, tanto diretora quanto roteiristas, são figuras femininas, então colocaram elas provavelmente além da qualidade do trabalho delas para tentar ter uma visão mais fidedigna da figura da Margaret Thatcher, né? E suas dificuldades, suas lutas. O que não acho que foi muito sucesso, não teve muito sucesso nessa questão. Mas aí a gente pode conversar mais. Ao meu ver, pode ter sido até, desculpa, pode ter sido até de forma proposital, tendo em vista que a filha dela é britânica, e se vocês derem uma pesquisada, os britânicos, a maioria deles fizeram uma festa no dia da morte da Margaret, porque assim, como ela foi a Dama de Ferro, ela comandou o parlamento com as mãos de ferro, ela tomou medidas impopulares, como aquela do corte do leite, fornecimento do leite para as crianças. Então, assim, tem vários vídeos, vários documentários que boa parte da Inglaterra, boa parte dos britânicos, eles a odeiam, assim, eles não a veem com o respeito que a gente vê fora da Inglaterra. Isso é... Talvez tenha sido até essa visão mais deturpada dela, ou até essa visão de quem realmente mora lá e tal, e que não concordou com as medidas dela, que tenham feito a diretora e a produtora do filme ir por esse caminho, sabe? E essa questão da popularidade da Margaret Thatcher é muito discutida, porque em nossa bolha, no meio liberal, nós temos a visão de que a Margaret Thatcher é a pessoa, uma das grandes figuras que tiveram impacto a partir de suas ideias de liberalizantes na Britânia, não, na Inglaterra, né, no Reino Unido. Mas, tanto ao ver o filme quanto em outros relatos, nós vemos que ao longo do seu mandato foram muitas divergências, foram muitas questões não resolvidas sobre a sua popularidade. Então, em alguns momentos, ela teve a segunda menor popularidade desde o pós-guerra. Se eu não me engano, eram 23 pontos percentuais de popularidade. E o engraçado é que... Engraçado não, interessante, é que logo depois dela sair do cargo de primeira-ministra, essa popularidade logo aumentou grandemente. E o que faz a gente pensar, por que será que durante o cargo ela tinha baixa popularidade em alguns círculos, né? E em outro momento ela teve uma altíssima popularidade, acima de 70%. Olá, ferrinhos! Vim trazer um recado quente para vocês. Nós estamos lançando nossos produtos do Damas de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode. Nós estamos com camisetas e canecas exclusivas, com estampas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Viés, nossa parceira, tem. Então não perca tempo, corra agora para adquirir no site da Viés, viesbr.com. Fico por aqui e bom episódio. Uma coisa que, na verdade, eu tava vendo, né? Pelo menos é sobre representar, o filme sobre representar de maneira um pouco superficial sobre, é justamente do porquê que talvez ela tenha sido tão impopular assim, né? Você nota que o Estado estava querendo muito aquela questão de abraçar tudo, de querer fazer as coisas, né? Então essa visão de que o Estado tem que cuidar das pessoas, só que ela mesma estava representando, né? Ela estava mostrando que o Estado não está cuidando.
né? O Estado não tá fazendo onde que era para fazer e tá enrolando, enquanto isso finge que, né, tá fazendo algo, famosas medidas populistas, né? Além do fato também dela ter sido a primeira mulher, né, a assumir um cargo de primeiro-ministro ou até de estar ali, né, no meio político em si, cria esse choque, né? Cria aquela questão que, tipo, não, só existia homem aqui, daí do nada aparece uma mulher e ela começa a dar pitaco no lugar, né? De querer fazer as coisas, né? Criou um certo choque cultural ali no meio, né? Acho que um pouco da alta popularidade dela no final ali do governo pode se dar pela forte oposição dela contra a União Soviética, né? É um bom ponto. Ser por isso também. Porque, assim, eu acho que a partir do momento que ela sai, ela não está mais diretamente ligada àquelas medidas impopulares. As medidas difíceis que ela tomou durante o governo, que pode ter feito com que a popularidade dela caísse. E aí, quando ela sai, ela vira uma espécie de comentarista, né? Ela ficou por muito tempo comentando fatos políticos, fatos que ocorriam tanto no mundo quanto na Inglaterra mesmo. E eu acho que por isso pode ser que a popularidade dela tenha aumentado exponencialmente depois do governo dela. Tem esse livro aqui do Clube Ludovico. É o presidente, o Papa e a primeira-ministra. Ele fala um pouco sobre a posição dela contra a União Soviética, como os três foram importantes nesse período ali da Guerra Fria, sabe? Perfeito. Provavelmente é sobre isso. Até porque ninguém gosta dos governantes, sejamos sinceros, a não ser aqueles que se beneficiam pelas decisões deles, ou seja, provavelmente funcionários públicos. Nada contra, né? Ou não. Nada contra, ter até amigos que são. Tem até amigos. Funcionarismo público não funcionários públicos de baixa patente, mas de alta patente, que estão ligados diretamente com o governo e é isso. E aqueles que são amigos do rei, né? Ou empresas que são servidoras, no caso, ao governo e não aos seus clientes, subsidiados e tudo mais, né? Então, quando ela deixa de ser uma política, ela deixa de ser uma figura, um alvo fácil. E a vida das pessoas que são impactadas não são impactadas mais por suas ações, mas de outras pessoas. Portanto, as suas opiniões não são mais tão relevantes ao ponto de afetar milhões de pessoas. Algumas opiniões delas, por mais que nós concordemos, não é todo mundo que concorda. Então é por isso que, a partir do momento em que as pessoas que não concordam são afetadas por elas tendem muito mais a odiar essa figura que se tornou um alvo muito mais fácil do que anteriormente, né? Do que depois de sair desse cargo. Sim, o chamado thatcherismo dela, que era o capitalismo individualista, ele pegou ali numa época que a Grã-Bretanha ela começou a ter um alto índice de desempregos, né? Mas isso também por culpa de governos anteriores. Como acontece aqui, acho que como acontece também no Brasil, que o efeito vem anos depois, né? E o auge do governo dela acabou tendo essa alta de desemprego ali, e isso foi muito perto, junto com as medidas impopulares dela. E o pessoal que acaba não entendendo, o afegão médio, ele acaba odiando a pessoa que está ali, ele não analisa todo o contexto, né? Interessante que, já adiantando um pouco, mas esse período de depressão e de crise na Inglaterra durou um tempo, né? O período em que ela foi primeira-ministra, mas logo depois, na metade do século, não, da década de 80, o jogo virou. Na verdade, a Inglaterra foi muito melhor, teve índices muito menores de inflação do que anteriormente. O desemprego, por mais que primeiramente não houve uma redução, logo alguns anos depois houve uma redução drástica do desemprego. Então, a questão do imediatismo é algo que o thatcherismo e a própria Thatcher batia muito em questão de política fiscal, política econômica. Então é por isso que, mesmo ela tendo um baixo resultado nos primeiros anos de seu mandato, depois ela teve resultados muito melhores, né? Por isso que sua popularidade, inclusive a popularidade do Partido Conservador, aumentou.
Uhum. Se dá porque os efeitos, como você falou, a gente não deve acreditar no imediatismo, né? Os efeitos das medidas dela começaram a aparecer anos após. Como no começo do governo dela, aqueles efeitos ruins se deram pelos governos anteriores também. Exato. Sim. E até é interessante justamente sobre essa questão, né? A frase que eu tinha citado sobre essa parte da paciência, né? O pessoal em si parece que ela tem uma ansiedade patológica que a pessoa, não, ela tá no governo, ela tem que resolver de imediato, e ela não entende que existe, né, uma certa partição ali de o que pode ser feito agora, o que pode ser feito depois, né, até sobre essa questão. Então, aconteceu alguma tragédia, como tá acontecendo pra caramba atualmente, né, aqui no litoral norte de São Paulo, né, que tá inundando, morreu gente por causa de preparo, né, então essa questão, né, por falta de prevenção ali das pessoas, daí hoje em dia a gente precisa, né, tomar uma medida mais imediata. Só que daí, justamente quando você pega a parte da economia, é algo que você não pode fazer de agora, né? Não é porque, na verdade, você tem que pagar uma conta agora que você vai lá, imprime mais dinheiro e pagou, né? E é muito difícil, às vezes, de conseguir passar essa mensagem para a pessoa, né? Por justamente ela não ter aquela visão do macro, né? Aquela visão de como que é cuidar de uma nação em si, né? Não que você precisa cuidar de uma nação para saber, mas sim que demanda, né? Não é uma coisa que pode acontecer do dia para a noite. Existem consequências para caso fizer alguma coisa assim, né? Uhum. E... Pode falar. Não, pode falar. Não, é que na verdade eu queria pegar mais justamente sobre essa parte da infância dela, né? Como que ela... Não infância, né? Jovialidade, né? Na parte dali quando ela era mais adolescente, né? Que eles mostram ali. Retratam bem brevemente sobre, né? Mas mostram que daí ela era uma mulher que era diferente. Ela não queria cuidar da casa, ela não queria fazer, né, os afazeres de casa. Ela queria justamente entrar nessa parte da política. Ela queria mostrar que ela conseguia fazer alguma coisa assim, que ela também tinha capacidade de fazer parte ali do meio, né? E foi o que justamente ele demonstra no filme sobre o que despertou interesse pro marido dela, né? Ele justamente queria ela por causa de não ser uma pessoa como as demais, né? Inclusive, tem muita coisa que eu ainda não sei o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro dentro do filme. E em comparação com a vida dela. E é nisso que a gente fica confuso. O que é que eu faço? Eu acredito na narrativa que o filme está contando, e eu fecho os olhos e só tento assistir o filme tranquilamente, sem nenhum tipo de viés e pensamento que, será que isso realmente aconteceu? Ou tento pesquisar e ver se isso realmente aconteceu, se essa era a vida dela. Uhum. Confesso que ainda não me decidi muito bem. Acho que eu vou dividir esse pensamento. Mas levando em... Tudo que acontece no filme nunca é exatamente como aconteceu literalmente no filme, né? Eles dão uma certa gramatização, né? Dão uma certa... um choque ali pra conseguir parecer algo mais, tipo, bonito, perfeito. Certa modelada, né? Pra ficar cinematográfico, pra romancear mais as situações, né? E uma coisa que eu percebi, pelo menos no filme, é que em toda a sua vida, desde a infância, inclusive, o dever e o querer em fazer algo em relação ao mal ou em relação a problemas que aparecem, sempre é uma temática na vida dela. Então, quando ela vê uma situação de justiça, ou então uma situação em que ela é afetada ou outros são afetados, e ela tem a capacidade de mudar aquela situação, ela considera como dever dela mudar essa situação. Por isso que ela é considerada uma pessoa ativa, né? Ela não é uma pessoa passiva que espera as situações acontecerem e, outra pessoa vai resolver isso, estou tranquila aqui. Não, ela vai lá e toma posição diante de uma situação. Isso aparece desde sua infância, desde sua juventude, inclusive até no momento que ela é pedida em casamento, ela coloca essa atitude em evidência, né, de quem ela é, e até depois ao final de sua vida. Então, desde sempre, essa personalidade, e até o Rafa pode falar um pouco melhor a parte psicológica, né, mas essa personalidade dela em querer e tomar como dever seu agir no mundo para consertar ou mudar uma situação,
é tomada como constante, né, no filme e na vida dela. É algo inerente a ela, né? Porque você até falou sobre essa parte psicológica, mas, por exemplo, né, como que a gente vê isso daí na psicologia? A pessoa, ela vê que é muito mais recompensador fazer aquilo. Ponto. Então, o modus operandi que a pessoa faz é que ela passou por certas experiências da vida dela, onde que ela notou que ela estava sendo muito mais recompensada por agir daquela maneira. Então, ela simplesmente é assim porque ela vê que o mundo funciona melhor em volta dela fazendo isso. Né? Então, tem respostas melhores do ambiente, né? Como a gente chama, não chama de mundo, né? Mas chama de ambiente. Onde que ela atuando, né? Ela sendo essa pessoa ali que protagoniza as coisas, ela consegue ter uma recompensa melhor onde que ela sente que encaixa melhor com a realidade dela, né? Que mostra ali no filme, onde que ela, né, tava no meio da Segunda Guerra Mundial e tava bombardeando lá na Inglaterra e perguntaram se alguém tapou o queijo, né? Que ela foi lá, subiu e tapou, né? Só que por mais que por problema lá que Resolveu. deu receio, né, dela morrer, ela foi lá e resolveu o problema, né? Então, ela sente que é mais recompensada assim, né? E começou a agir dessa maneira. Então, é sempre uma questão de como que a pessoa encara aquela realidade, como que ela consegue atuar e sentir que é melhor daquele jeito, sabe? Eu sinto que ela era totalmente resolutiva e ela tinha muito da filosofia da Range, né? Ela era muito objetiva, tanto que muitas frases dela que eu não sei se ela era uma seguidora, mas muitas frases, atitudes que se assemelham muito com o objetivismo, né? Sim, inclusive eu vou até dar uma pesquisada aqui para ver se essa foi a influência dela, mas que eu saiba, uma grande influência dela, vou falar três logo, influências dela, foi, primeiro, o Milton Friedman e o Alan Walters. O Milton Friedman, que foi o Nobel em Economia, o famoso por sua teoria monetarista, né, da moeda. Não vou entrar muito nesse assunto, mas basicamente ele que fala bastante sobre a importância da inflação e como a inflação é a expansão monetária, não somente o aumento de preço generalizado. E o Alan Walters, que foi o ministro da economia dela. E uma terceira que ela fala bastante, até em seus escritos, foi o Friedrich... Meu Deus. Foi o Hayek. Friedrich Hayek. Friedrich Hayek. Porque, segundo ela, o livro de cabeceira dela era O Caminho da Servidão. Então, para você ver que, por mais que diretamente não tenha essa influência da Range, esse seu pensamento, ela é influenciada porque a Range também é influenciada por esses pensadores, não o Alan Walters, mas o Hayek principalmente, né? Então, e não diretamente, mas de certa forma ela teve contato com sua obra. E esse pensamento do individualismo, não individualismo como pregado hoje em dia, em que a pessoa só liga para ela mesma, por mais que o Randy pode até concordar com isso, mas aquele individualismo que coloca o indivíduo acima do coletivo, né? Sim, eu digo isso da Range porque tem uma entrevista, eu achei só um texto agora, até pra gente confirmar que eu havia lido isso em outro local também, que tanto o Reagan quanto a Margaret, eles admitem que a revolta de Atlas acabou influenciando bastante no pensamento deles. Então eu acho que isso corroborou com todos os outros especialistas, o Friedman e todo o restante que elas seguiam, sabe? Que eu acho que tudo ajuda para formar o thatcherismo, tanto a visão dela de mercado. Perfeito. Né? E foi algo que, na verdade, eu senti que ficou até um pouquinho ausente, né, no filme. Porque, por exemplo, né, um dos grandes legados que a Margaret Thatcher deixou foi justamente o thatcherismo. E a única coisa que, tipo, pincelaram sobre isso daí, né, foi justamente sobre a parte dela cortar, né, essa parte do assistencialismo, falar que, não, peraí, vocês querem tomar tudo para o governo fazer tudo, mas não é bem assim que funciona. Nos debates que ela tem ali na Câmara dos Comuns, né,
Acho que é Câmara dos Comuns o nome, né? Não sei se Isso. usam câmera. Mas, Isso. basicamente, só dar essa pincelada. E sobre principalmente embates, aonde que mostram o cara pra ela ficar calada porque ela é mulher e tudo mais. Então, tipo, você nota que veio algumas jogadas ali meio que por trás pra falar que, não, ela é, ao mesmo tempo que ela é refém, né, do machismo, ela acaba, né, sendo uma pessoa que não fez nada demais, né, que eles tentam passar no filme, né. Então a gente já pode começar com as críticas, é isso? Por mim. Eles tentam Por mim, minimizar cara, o na papel dela. verdade, a crítica já tem que vir em conjunto com a obra, né? Então. Porque separada aí fica uma coisa meio que desconexa, né? E fica no ida e volta que eu não gosto. Então, pra mim, vai passando o filme e já vai falando as críticas também. Ia falar alguma coisa, Lohane? Não, já que a gente pode está falando falar. disso, eu falei anteriormente que o filme parecia uma taxa de retalhos, né? E, na verdade, o filme ele foi picotado em várias frases que não se conectam para passar uma imagem. E que imagem seria essa, né? Geralmente é uma imagem não muito agradável ou não muito boa da Margaret Thatcher. Até as frases que são verdadeiras perdem o sentido ou torna a Margaret Thatcher cada vez mais irritante e uma pessoa assim detestável, segundo a visão do filme, da diretora do filme ou da roteirista. Não sei quem foi que colocou isso como foco. O que tentava passar na Margaret Thatcher no filme, assim, até nos momentos onde ela tava fazendo aquele embate, é que ela era como se fosse uma pessoa petulante. Ela chegava lá, incomodava, pronto, né? Tinha sei lá, aquela questão de caráter, assim, de tipo, deixa eu provocar aqui, né? O tal do gênio difícil, Por né? aí, né? A pessoa que não aceita as coisas como elas são. Só é chata, né? E pintam ela Isso. como uma chata, como uma pessoa que que tem um ego grande, uma pessoa cruel que não tem medo de sacrificar tudo para proteger seu ego, mas também ao mesmo tempo uma pessoa que é incompetente. Então são duas coisas que, se misturadas, causam uma visão muito ruim de uma pessoa. E a diretora, né, fez exatamente isso, colocou essas duas características, personalidades dentro dela e se tornou isso, uma pessoa vazia, uma pessoa cheia de ego, que incompetente, que não conseguiu fazer nada, deixar nenhum legado positivo para a Inglaterra, para o Reino Unido, e que, por mais que tenham suas dificuldades, tanto por conta da doença, tanto por conta de ser uma mulher em um ambiente predominantemente masculino, que inclusive eu tinha visto que não é totalmente verdadeiro, porque mostrava somente ela no parlamento, mas na verdade, na época dela, em que ela tinha entrado no parlamento, tinha mais ou menos de 17 a 40, algo nesse número de parlamentares femininas. Por mais que o parlamento seja gigante, né? Mais de 300 pessoas, mais de 400 pessoas. Mas colocar uma visão, uma versão que não vá, primeiro, que não é de acordo com a realidade, né? Porque por mais que ela tenha um gênio forte, ela não seria essa pessoa terrível, né? Principalmente a partir de relatos de pessoas que conviveram com ela. Ela teve suas divergências com várias pessoas, inclusive dentro do partido dela, mas eram questões políticas, né? E não chegavam perto, provavelmente, do que foi apresentado na obra. Então, acho que isso foi um ponto que falhou em relação à caracterização da personalidade da Margaret Thatcher, né? E até nos momentos assim mais críticos ali do filme, né, que daí eles tentam representar, né, por exemplo, né, tava tendo muita revolta sobre o pessoal do IRA, né? Então tava tendo um ataque terrorista e por aí vai, né? Coisas que imaginamos que já seja de conhecimento assim, né, que explodiram um carro-bomba, tentaram matar ela, né? Então, todos esses atentados, né, ela teve toda essa questão de ponência ali, de mostrar que, na verdade, não,
pessoas estão fazendo atentado, mas eu vou continuar ali lutando e eles que se virem, né? Eu não vou me render aos atentados, porque seria um combustível para mostrar, olha só, o atentado dá certo, né? Só que no filme você ainda não consegue passar esse jeito, assim, né? Que seria para mostrar que ela tá sendo de fato imponente nessa parte. Sendo de fato, tipo, necessária, né? Essa força que ela mostrou após os atentados, eu acho que ela agiu da forma correta para não demonstrar fraqueza naquele momento, como o Rafa diz, para não deixar para quem cometeu o atentado, é fácil, vamos continuar fazendo, e ela vai parar de tomar as medidas que ela está tomando, né? E eu acho que o filme se perdeu bastante na questão, assim, da narrativa, porque ao mesmo tempo que eles tentam focar que ela era a única mulher, que ela está sofrendo, que o cara quer que ela calhe a boca porque ela é mulher, pela questão do feminismo e tal, eles não dão o braço a torcer pela visão política dela, que vai contra toda essa ideia do coletivismo que envolve o feminismo também, sabe? Eu acredito que por isso eles não conseguiram trazer essa essência dela. Ela era uma mulher forte e irredutível em alguns pontos, sim, mas ela não era... Eu vejo ela não como uma mulher irresponsável e incompetente, como o filme tentou trazer. Só que eu acho que tanto os diretores, as diretoras, roteiristas e tudo mais, eles não quiseram dar o braço a torcer, porque a gente vê que a Margaret, ela não é um ícone do feminismo, né? E se for analisar com todas as barreiras que ela ultrapassou ali para chegar onde ela chegou, para ser quem ela foi, em tese, se fosse pela lógica feminista, ela deveria ser uma das mais aclamadas, né? Então, acho que eles se perderam um pouco nessa narrativa, por isso que o filme ficou ainda mais perdido do que a gente havia dito, tanto na cronologia, tanto na montagem da personalidade mesmo dela, sabe? Ao mesmo tempo que eles mostram essa dificuldade que ela teve, eles acabam minimizando o impacto que ela teve tanto na Inglaterra quanto para as outras mulheres, assim. Nós vemos hoje mulheres liberais, pessoas que se inspiram tanto na carreira dela, tanto na forma dela agir e dela se portar, sabe? Com certeza. Não é à toa que o nosso nome é Damas de Ferro. Por mais que esse tenha sido um Exatamente. nome meio que sátira, que foi dado em um jornal para algumas atitudes, ela tomou esse nome para si e falou, não, eu sou realmente a Dama de Ferro. E assim ela permitiu com que nós também, como grupo, como instituição que busca resgatar essas autoras, coloquemos nosso nome também como Damas de Ferro. Esse legado é um legado que acho difícil de tirarem, pelo menos dela, já que tiraram tantos outros. Porque até nessa parte de tentar diminuir ela, tipo, os caras ainda tentam colocar, né, que ela tá ali não desistindo, né, mas mostra muito, sabe, essa dramatização, né, as cenas onde ela tava no carro, o tumulto ali, né, todo mundo pressionando o carro dela ali enquanto ela tava passando, ela com uma cara meio que deprimida, sabe, tipo, nossa, será que eu vou conseguir dar conta disso, né? E todo momento onde que ela aparecia na TV, né, que a gente consegue ainda resgatar essas cenas, né, ela mostrava que eu não vou desistir. Eu sei que minhas medidas são impopulares, eu sei que eu tô fazendo isso, mas é o necessário, né? Porque só tomar medidas populares... Ela tinha muito isso claro, né? Que a missão do político, como eu falei no início, ela não é de agradar todo mundo. Então, ela tinha muita segurança disso. Ela tomava as medidas necessárias e eu acho que o filme tentou passar como ela ficasse se martirizando, um pouco fraca e arrependida de algumas medidas. E como o Rafa falou, ao resgatar algumas entrevistas dela, alguns discursos dela, você vê que ela não demonstra isso, sabe? Ela não demonstra essa fragilidade ou certo arrependimento pelas medidas que ela está tomando devido à impopularidade no momento, sabe? Que foi onde que deixou tão notariamente, né, ela como uma dama de ferro, né, ela com um punho de ferro, de ela não desistir, não, tá bom, tá acontecendo esse problema, tá, vamos encarar, né, como aconteceu nas Ilhas Malvinas, como aconteceu sobre os atentados, né, então as greves, né? Todo mundo pressionando ela, e ela não, vou continuar, né. Até, por exemplo, né, a gente tá citando um pouquinho tanto ela como, vamos chamar de deputada, né, ali da Câmara dos Comuns, também até quando ela começou a assumir o primeiro-ministro, né, como primeira-ministra, mas algo que não foi muito citado no filme, o atentado que teve no hotel que ela estava.
né? Foi algo meio que, tipo, Sim. sei lá, eu não... Se não me engano, 5 pessoas foram mortas, né? No atentado, e eles minimizaram isso. E ela conseguiu sair segura disso e ela falou, não vou me render, né? Se eu me render, vai acontecer o que eles querem. Interessante que mostrou o outro atentado, mas não mostrou esse atentado. Mostrou do cara lá, que era colega dela, né? Que daí meio que... Do que Irene passam, Amigo dela, né? que poliu ela, né? De certa maneira, né? Se não me engano, esse cara foi o que ajudou ela a conseguir se tornar uma política mais bem vista ali, né, na TV. Que acabou morrendo no atentado. E mostrando, tipo, justamente ela fragilizada. Nossa, aconteceu o atentado, o que eu faço? Tudo mais ali. Né? Mostrou ela de uma maneira assustada, né? Como se ela não soubesse o que fazer naquela situação. O que, é claro, não seria um problema. Não é nenhum, não é nenhum pecado Ele é um ficar ser triste humano, pela né? morte de um amigo. Mas dar um foco... Eu achei meio estranho dar um foco nisso, mas não dar o foco no atentado em que ela foi a vítima. Exato. E Estava que diretamente envolvida, né? a forma como ela se portou teve um impacto tão grande na visão dela como líder. Estava querendo mostrar como ela se sentia perante a visão pessoal dela, né? Perante as situações. Acho que seria de muita valia colocar essa situação, porque foi um marco na vida política dela. De fato. Teria algum ponto que você gostaria de levantar, Lorraine? Não, eu acho que o filme é ruim. Falharam em trazer essência da personagem, tanto pessoal quanto política. Acho que eles falharam nisso muito forte, assim, e o filme, ele, pra mim, se tornou cansativo até, sabe? Você acaba tendo que se forçar a terminar o filme, porque é aquele tipo de filme que te dá um sono e por mais que o elenco seja bom, sabe? Mas a história não convence. Talvez por a gente conhecer um pouco mais sobre a vida dela, sobre a história dela, talvez por isso pra gente se tornou tão maçante, né? Eu não vi outras críticas. Foram os primeiros 20 minutos. Parece que a gente estava assistindo... Eu ia falar uma ópera, mas seria um desrespeito à ópera, que é tão bonita, né? Inclusive, me perdoe, Alice. Não xinga a ópera. Mas os 20 primeiros minutos, 30 primeiros minutos foram simplesmente os mais chatos que eu já vi na vida. Acho que foram os mais parados. Não sei se eu tô vendo muito filme da Marvel. Não sei se é esse o problema. Se o problema sou eu, será? Eu já afirmo que não é, porque eu não assisto filme da Marvel. Então, tipo... Eu assisto filme da Marvel, mas eu assisto filmes chatos fazendo um também. ótimo comparativo, o último filme que a gente bom. analisou, O Jogo da Imitação. Ele começa, ele tem um enredo bem produzido, ele vai lá, ele sabe o que vai fazer e tal. Por mais que tenha algumas coisas que sejam ficção, ele, sabe, consegue cativar, ele consegue atrair, né? Mostra o vai e vem dele é mais conecto, né? É um filme que te prende, o Jogo da Imitação é um filme que te prende do início ao fim, né? Porque por mais que tenha aquela questão de jogar para um período e jogar para o outro, ele te instiga a descobrir o que vai acontecer. O importante da conexão, né? Porque, por exemplo, ele vai lá, ele vê sobre a parte dele sofrendo bullying ali quando adulto, daí ele lembra da infância dele quando ele sofria bullying, né? Então ele tá conectando ali o negócio, né? Agora, por exemplo, nesse filme em si da Thatcher, ela basicamente, eu com demência, eu jovem, eu com demência, eu casando, eu com demência, né? Eu ali na Câmara dos Comuns, né? Sabe, tipo... Tá, mas qual que é a conexão? Acho que realmente esse foi o principal erro, assim, eles não ligaram o passado com o que estava acontecendo com ela, porque a parte do presente dela ali, só focaram nela numa sala, uma senhora velha, sozinha, demente, autografando uns livros. Toda hora muito a mulher lá que trabalhava pra ela, chamando, né? Ela que na verdade ela tá falando sozinha de novo, ela tá conversando com o marido que não existe, né, então não consegue dar fim nas coisas, sabe? É como se ela realmente estivesse totalmente fragilizada, pronto, acabou, né? Em todos os momentos desse filme, parece que mostrou uma extrema tristeza da Margaret Thatcher. Parecia uma vida muito triste.
desde a infância na vida, né? O pai sendo um empresário no ramo de manteigas, né? A humilhação das outras mulheres, das outras meninas, até o momento em que ela decide, não, eu quero estudar, eu quero sair daqui. E esse momento, que é um momento de vitória, não pareceu tanta vitória assim, porque pareceu muito triste também a forma como ela participa dessa saída de casa, até o momento do casamento. O período do casamento é um negócio mais triste que eu já vi. Deveria ser emocionante, mas não, mas tem esses poréns, ok. E quando passa para a vida de casada, posteriormente, o único momento que eu vi de felicidade foi realmente nessa vida com os filhos, rindo, interagindo, os filhos pequenos. Mas logo depois disso, pareceu que ela abandonou os filhos, o que não sei se a realidade é muito bem sobre isso, né? O que não faria muito sentido, até porque os filhos poderiam ir para... Não, o que eu acho engraçado, na verdade, é que não é que, não, ela abandonou os filhos ou que momentos felizes dela apareceu pouco, mas sim que, na verdade, os momentos felizes dela apareciam quando ela já estava sofrendo e ela tentando lembrar desses momentos ruins. Né, esses momentos bons, desculpa. Agora, por exemplo, quando ela estava na fase jovem, nenhum momento mostrou esses momentos bons, né? Então, até pega... Quanto à relação dela ali com os filhos, não sei se vocês assistem The Crown, eles trazem um pouco, tem uma temporada que fala sobre o governo dela e eles mostram outra visão dela com a família, sabe? Ela era uma mulher bem ligada à família, apesar do trabalho, apesar do cargo que ela estava exercendo, de toda a pressão. Mostra ali em alguns episódios que o momento que ela está feliz, satisfeita, é em que ela está com a família dela. Não é uma visão totalmente diferente do que é mostrado no filme, né? Então... Qual é a real? Não sei. Mas foi isso que eu percebi, né? Essa extrema tristeza que foi apresentada nessa vida da Margaret Thatcher. Que não vou acusar ninguém, mas talvez seja por conta de alguma decisão na direção do filme. Mas deixemos em aberto, né? Uhum. Cheguei à conclusão que o pessoal que produziu o filme não gostava dela. Essa é a impressão que a gente tem, né? Tipo, é uma figura histórica, vamos retratar ela, mas... Não gostava dela e eu também ainda coloco um adendo. Não gostava de finalizar a cena. Porque parecia que a cena ficava em aberto. Né? Então aconteceu o atentado. Tá bom, mas ficou meio aberto o negócio. Aconteceu a Guerra das Malvinas lá. Tá, mas ficou meio aberto, sabe? Tipo... Finalizavam nenhum dos acontecimentos, né? Até sobre a parte das Malvinas, né? Falavam só, tipo... não, mas que absurdo, como que vocês não colocaram lá pessoas patrulhando, né, as ilhas, né, daí depois ela falou, não, a gente vai defender o negócio, e beleza, começa a levantar isso e do nada some, né, do nada daí já passa pra cena, daí, agora eu não lembro se passa já direto pra cena onde ela tava com demência de novo. São cenas... Fica perdido, né? A sensação que a gente tem é que o filme é perdido, assim, em si. Você pode, inclusive, clicar em qualquer momento do filme, que você não sabe se é o início, o fim, o meio. Tudo vai dar certo, ou tudo vai dar errado. Este filme de trás pra frente e é isso aí. Exato. Bem, eu acho que sobre a questão do filme, né, imagino que eu acho que não tem muito mais pontos pra levantar. Você gostaria de levantar mais algum, Hugo? Acho que não, acho que foi um filme realmente... feito por uma pessoa ou um grupo de pessoas que não gostavam da figura, mas se o dinheiro está na conta, por que não? Vou fazer. Mas, assim, nada contra a pessoa que dirigiu o filme ou fez o roteiro, nada pessoal, né, no caso, mas eu realmente achei bem aquém as expectativas que a gente tinha desse filme, porque é um filme que mexe conosco, que tentamos estudar, compreender a vida dessas pessoas, né, dessas mulheres. Mas não foi algo que foi muito bem sucedido. Sim. E tu, Lorraine? Uma consideração final? Eu acho que é isso que o Gus falou. O filme ele ficou bem aquém da figura que ela era. Até, apesar de não... independente de gostar ou não dela, eu acho que eles falharam muito em demonstrar a importância que ela teve na Inglaterra, sabe?
e os impactos das ações dela. Acho que eles falharam vergonhosamente, assim. Nada pessoal com quem produziu ou dirigiu o filme, mas acho que eles levaram muito opiniões pessoais, uma visão totalmente pessoal dela, talvez. Alguém que estava envolvido no projeto e eles não conseguiram captar nem as coisas públicas que a gente tem, sabe? Nem as informações mais fáceis, assim, de ter sobre ela, eu entendo que eles não conseguiram captar e colocar isso no filme, sabe? Então, eu achei que necessário. A gente cria uma certa expectativa por conta da atriz, né? Se você vê os outros filmes do pessoal que está envolvido na obra, você pensa, nossa, vai ser um baita filme, sabe? Então. Chega Eu, lá na verdade, pra até tinha pesquisado antes sobre o filme, né? Aparecia lá Darren Lade, beleza, né? A atriz. Aparecia lá quantas pessoas gostaram no Google, aparecia até que uma porcentagem alta, 80 e poucos por cento ali. Até que achei alto, né? Porque eu vi o negócio e achei malemar, né? Mas eu esperava até que um pouco mais sobre até a questão da atriz, né? Que é uma atriz já bem conhecida, né? Que já fez papéis bem importantes em outros filmes. Então, tipo, é aquela questão, né? Você tem uma história boa com atores bons, mas né, o enredo não ficou bom. Né? Não montaram da maneira como que poderia ser bem feito, né? Exato. Infelizmente. Mas é isso. Foi boa a experiência de saber que nós podemos não recomendar esse filme. Quer dizer, você recomendaria? Pessoalmente, eu não recomendaria. Talvez eu... Eu recomendaria não assistir o filme Talvez novo para também. uma curiosidade, mas aí se a pessoa tem curiosidade da vida dela, poderia até ver a temporada de The Crown, que ainda não cheguei nessa parte, mas acho que seria de algo mais fidedigno. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistirem até aqui. Nós já demos nossas considerações. Eu não recomendo assistir o filme, mas vocês podem correr o risco de gostar ou de odiar, de gastar seu tempo à toa. Eu agradeço a Lohane, muito obrigado, Lô, por estar aqui, por participar e ser a nossa nova co-host do podcast Damas de Ferro. Agradecer mais uma vez nosso gestor do podcast, Rafael Slatinsky. Slatinsky. Muito obrigado, Rafa. Slatinsky. Eu que agradeço. Ai. No final eu acabei finalizando, né? Mas é isso. Tchau a todos, tchau, Lu. Tchau, Rafa. Até mais.